O som do motor do ônibus era constante, quase hipnótico, enquanto ele avançava pela avenida. Mas a monotonia foi quebrada de forma abrupta. O motorista sentiu o toque gelado de uma faca encostar levemente atrás de sua orelha. "Não pare!", ordenou uma voz áspera e cheia de ameaça. No espelho retrovisor, ele viu o rosto tenso de um homem, a faca firme em sua mão. Mais ao fundo, as luzes azuis de viaturas policiais piscavam ao longe, seguindo o veículo. Porém, não eram os policiais que lhe davam esperança. Era o pastor alemão, deitado no corredor do ônibus. Com o olhar fixo no agressor, o cão estava imóvel, mas cada fibra do seu corpo pulsava com um propósito silencioso. Algo estava prestes a acontecer, e ele sabia que aquele cão não esperaria muito para agir. Uma hora antes, enquanto o ônibus seguia sua rota habitual longe dali, Jobson Phillips aproveitava o início de sua manhã, alheio aos eventos que estavam prestes a se desenrolar. Ele estava em frente à sua casa, com o capô do carro aberto e as mãos ocupadas com ferramentas. O veículo, um clássico que ele vinha restaurando há meses, era um projeto pessoal que representava anos de história e dedicação. Para Jobson, ex-oficial da K9, trabalhar em algo assim era mais do que um hobby. Era uma forma de se conectar com o passado. Enquanto ajustava uma peça, ouviu a voz leve de sua filha Alice ao fundo. Ela estava saindo de casa, a mochila jogada sobre os ombros, enquanto Zorro, o imponente pastor alemão de Jobson, trotava ao seu lado como um guarda-costas fiel. "Até mais, papai!", Alice acenou alegremente. "Cuide-se, querida", Jobson respondeu, erguendo os olhos por um instante. "Estou com o Zorro, papai. Estou mais segura do que num cofre de banco", brincou ela, antes de virar à esquerda na estrada e desaparecer da vista do pai. Jobson sorriu, mas havia uma pontinha de inquietação em seu peito, como sempre acontecia quando Alice saía sozinha. Embora soubesse que Zorro era o guardião perfeito, ele não podia evitar o pensamento de que o mundo lá fora nem sempre era seguro. Mal sabia ele que naquele dia essa preocupação seria justificada de forma assustadora e que Zorro seria o único a mudar o curso dos eventos. Alice já tinha 17 anos, confiante e independente, mas ainda era uma menina. Ela sabia que o mundo não era tão seguro quanto acreditava. No entanto, bastava olhar para Zorro para se tranquilizar. O pastor alemão, com seu porte imponente e comportamento protetor, era mais do que apenas um cão. Ele era uma extensão de Jobson, um guardião silencioso. Enquanto Alice caminhava com Zorro pela calçada, Jobson ficou observando até que ela desaparecesse na curva. Seus pensamentos vagaram para o passado, uma enxurrada de memórias compartilhadas com o fiel parceiro. Zorro e Jobson haviam trabalhado juntos por 7 anos no Esquadrão K9, um tempo marcado por desafios, riscos e triunfos. Jobson se lembrava vividamente da primeira vez que viu Zorro em ação. O cachorro, então, um jovem e impetuoso recruta, localizou um fugitivo escondido em um galpão abandonado, guiado apenas por seu faro impecável. Desde aquele momento, Jobson sabia que tinha encontrado um parceiro extraordinário. Ao longo dos anos, Zorro provou ser destemido em situações perigosas e incrivelmente astuto ao lidar com ameaças. Ele podia identificar criminosos escondidos em multidões ou rastrear evidências com uma precisão quase sobrenatural. Muitas vezes, sua lealdade e inteligência salvaram a vida de Jobson e de outros. Cada uma dessas lembranças reforçava a confiança de Jobson de que, com Zorro ao lado, Alice estaria em boas mãos. Ou melhor, em boas patas. Alice e Zorro não demoraram a chegar ao ponto de ônibus. Quando o ônibus chegou, o motorista, um homem de meia-idade de cabelos grisalhos e expressão amigável, abriu as portas com um sorriso. Ele conhecia bem Alice e Zorro, que sempre chamavam a atenção dos passageiros. "Bom dia, grandalhão", disse o motorista, passando a mão nas orelhas de Zorro enquanto Alice subia os degraus. O cão abanou levemente o rabo em reconhecimento, mas seus olhos já analisavam o ambiente ao redor, como era de seu costume. Alice escolheu um assento no fundo do ônibus, longe do movimento dos passageiros. Zorro sentou-se ao seu lado, como fazia todas as vezes. Ela ajeitou os fones de ouvido, inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, deixando-se embalar pelo som de sua playlist favorita. Zorro, no entanto, manteve-se alerta.
Seus olhos escaneavam o ambiente com atenção, analisando cada movimento e cada pessoa que entrava no ônibus. Era como se ele fosse um guarda invisível, sempre atento a possíveis ameaças. Depois de garantir que tudo estava sob controle, ele repousou a cabeça sobre as patas dianteiras, mas sem relaxar completamente. Seus olhos continuavam semicerrados, monitorando qualquer coisa que pudesse colocar Alice em perigo. 10 minutos se passaram desde que Alice e Zorro embarcaram, e o comportamento do cão começou a mudar. Até então, ele estava tranquilo, mantendo sua vigilância usual, mas algo havia capturado sua atenção. Quando um jovem de cerca de 20 e poucos anos entrou no ônibus, Zorro ergueu a cabeça instantaneamente. Seu corpo ficou rígido e suas orelhas apontaram na direção do novo passageiro. Havia algo naquele homem, talvez seu cheiro, seus movimentos ou até a forma como ele olhou ao redor do ônibus, que disparou um alerta nos instintos aguçados do pastor alemão. Zorro ajustou sua posição no corredor, sutilmente mudando para garantir que pudesse manter o homem em seu campo de visão. Seus olhos não o deixavam, fixos como se estivessem estudando cada detalhe. Alice notou a mudança de postura, mas não deu muita importância no início, assumindo que Zorro estava apenas curioso. 2 paradas depois, outro jovem entrou. Ele era um pouco mais alto que o primeiro, vestia um moletom com capuz que escondia parcialmente seu rosto e parecia inquieto. Assim que o segundo homem sentou ao lado do primeiro, Zorro ficou ainda mais agitado. Seus músculos estavam tensos, e ele começou a emitir um som baixo, quase inaudível, que Alice reconhecia como um rosnado de alerta. Em todos os seus anos como cão policial, Zorro havia desenvolvido uma habilidade quase infalível para identificar comportamentos suspeitos. Ele estava em alerta máximo, os instintos treinados agora assumindo o controle. Alice percebeu a inquietação de Zorro e no início pensou que ele queria atenção. Ela se inclinou para coçar entre suas orelhas, tentando acalmá-lo. Shhh! Zorro, está tudo bem, murmurou ela, ainda distraída pela música nos fones de ouvido. No entanto, o cão continuou gemendo suavemente, algo incomum para ele. Alice franziu a testa, desconfiada. Conhecia Zorro desde filhote e sabia que ele só agia assim quando queria comunicar algo importante. Lentamente, ela seguiu o olhar fixo do cachorro e notou os 2 jovens sentados no banco à frente. Havia algo estranho neles. Os 2 pareciam evitar contato visual com os outros passageiros, mas trocavam olhares rápidos entre si. O jovem de moletom mantinha as mãos nos bolsos o tempo todo, como se escondesse algo. Alice sentiu um arrepio na nuca e percebeu que Zorro também estava tentando protegê-la. Ele havia se movido sutilmente para colocar seu corpo entre ela e os 2 homens, como um escudo. O coração de Alice acelerou. Algo estava errado. Ela rapidamente tirou os fones de ouvido e pegou o celular no bolso. Sem fazer movimentos bruscos, digitou uma mensagem curta para o pai. Zorro está estranho. 2 caras no ônibus. Acho que ele está tentando me avisar de algo. Com o polegar tremendo, ela apertou enviar e manteve o telefone na mão, pronta para qualquer resposta de Jobson. Enquanto isso, o comportamento de Zorro permanecia implacável. Ele rosnou novamente, desta vez com um tom quase imperceptível, mas firme, como um aviso para Alice ficar em alerta. No fundo, Alice sabia que devia confiar no julgamento de Zorro. Ele nunca havia falhado antes, e essa definitivamente não seria a primeira vez. Jobson sentiu o sangue gelar ao ler a mensagem da filha. Ele largou a ferramenta que segurava e limpou rapidamente as mãos na calça, os dedos ainda sujos de graxa. Com o coração disparado, digitou uma resposta. O que está acontecendo? A resposta veio quase imediata. Zorro está em alerta máximo, pai. Não tira os olhos deles. O aperto no peito de Jobson só aumentou. Ele conhecia Zorro como ninguém, e quando o cão estava em alerta máximo, significava que algo sério estava prestes a acontecer. Em todos os anos que haviam trabalhado juntos, Zorro nunca errara. Jobson respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que precisava pensar rápido e agir com cautela. Escreveu outra mensagem. Consegue tirar uma foto sem que eles vejam? Alice olhou para os 2 jovens novamente com o coração martelando no peito. Eles ainda conversavam, mas algo em seus gestos parecia errado. Nervosos, trocavam olhares frequentes e falavam em sussurros. Alice tentou disfarçar enquanto pegava o celular. Com movimentos lentos, posicionou o aparelho para captar os perfis deles e tirou algumas fotos. Enviando agora, escreveu ela antes de anexar as imagens. Ao receber as fotos, Jobson sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aqueles rostos. Eram membros de uma gangue que ele havia perseguido por anos, conhecidos por crimes violentos e audácia. Embora estivesse aposentado há quase um ano,
Jobson nunca esquecera as feições daqueles homens. Ver os dois ali, no mesmo ônibus que sua filha, era um pesadelo tomando forma. Ele imediatamente ligou para o sargento Daniels, seu antigo parceiro na polícia. Daniels, preciso da sua ajuda. Alice está em um ônibus com 2 membros da gangue que perseguimos no caso de 2016. Zorro está com ela, mas o perigo é real. Eles podem estar armados. Entendido, Phillips, respondeu Daniels com firmeza. Vou despachar viaturas para interceptar o ônibus. Qual é a rota e a última parada conhecida? Jobson forneceu todos os detalhes. Enquanto isso, mandou outra mensagem para Alice. Quero que desça na próxima parada. Finja que é sua parada. Não olhe para eles, apenas saia do ônibus. Me avise assim que estiver fora. Alice leu a mensagem e sentiu um arrepio. Olhou para Zorro, que ainda estava em posição de alerta ao lado dela, e sussurrou. Vai ficar tudo bem, garoto. Quando o ônibus começou a diminuir a velocidade para a próxima parada, Alice se levantou devagar. O movimento chamou a atenção do motorista, que a olhou pelo retrovisor. Essa não é sua parada habitual, comentou ele casualmente. Mudei os planos hoje, respondeu Alice, forçando um sorriso e tentando soar descontraída. Quando as portas se abriram, ela desceu para a calçada, sentindo o peso dos olhos de Zorro em suas costas. Assim que as portas se fecharam com um chiado, Alice pegou o celular e digitou rapidamente. Estou fora, mas o alívio durou pouco. Ao olhar ao redor, percebeu que Zorro não estava com ela. Seu coração afundou. Pai, Zorro não está aqui comigo, acho que ele ficou no ônibus. Jobson recebeu a mensagem enquanto dirigia. Ele apertou o volante com força, sentindo um nó na garganta. Respirando fundo, respondeu. Não se preocupe com o Zorro. Ele sabe se cuidar. Estou chegando. Enquanto dirigia em alta velocidade pela estrada, Jobson só tinha um pensamento. Hoje seria o dia de encerrar um capítulo pendente de sua vida. Esses criminosos haviam escapado por muito tempo, mas não iriam escapar de Zorro, nem dele. Poucos minutos depois, ele avistou Alice em uma praça próxima ao ponto onde ela havia descido. Ela estava parada, abraçando os próprios braços, com lágrimas nos olhos. Pai! Gritou ela, correndo em direção ao Jeep, assim que ele parou. Jobson desceu rapidamente do veículo e a abraçou forte, sentindo a tensão no corpo dela. Zorro ainda está lá, disse Alice, a voz embargada. Eu sei que ele está tentando protegê-los, mas eu estou com tanto medo. Eu sei, querida, respondeu Jobson, segurando o rosto dela com as mãos. Mas ele sabe o que está fazendo. Zorro nunca age por impulso. Nós vamos encontrá-lo. No ônibus, o motorista começou a perceber que algo não estava certo. O pastor alemão, que normalmente era tranquilo e quase invisível durante as viagens, movia-se pelo corredor de forma furtiva. Zorro avançava centímetro por centímetro, cuidadosamente, como se calculasse cada passo para não chamar atenção. Pelo espelho retrovisor, o motorista observava os movimentos do cão e sentia o coração acelerar. Ele conhecia Zorro das outras viagens e sabia que ele era um animal extremamente bem treinado. Aquela mudança de comportamento não era um capricho, era um alerta. Então, os olhos do motorista se encontraram com os de Zorro no reflexo do espelho. Por um instante, ele teve a estranha sensação de que o cão estava tentando se comunicar com ele. As orelhas erguidas, o corpo tenso e o olhar atento pareciam dizer: espere, fique calmo, siga o plano. A tensão no ônibus aumentou quando as sirenes das viaturas policiais atrás do veículo começaram a soar. O som agudo ecoou pelas ruas e pelo interior do ônibus, chamando a atenção de todos os passageiros. Os 2 homens sentados no meio do ônibus começaram a se mover inquietos. Um deles olhou rapidamente pela janela, tentando medir a distância entre o ônibus e as viaturas. O outro sussurrou algo que o motorista não conseguiu ouvir, mas sua postura rígida indicava que ele estava nervoso. Zorro, no entanto, manteve seu foco. O cão havia se posicionado diretamente atrás dos 2 homens, suas patas plantadas firmemente no chão e as orelhas apontando para frente. Ele estava preparado para agir. Os criminosos, percebendo o crescente som das sirenes, começaram a pressionar o motorista. Um deles, com a faca ainda na mão, aproximou-se mais. Não pare! Continue dirigindo! Gritou ele, a voz cortante e carregada de ameaça. O motorista engoliu em seco. Ele sabia que se acelerasse como os bandidos queriam, poderia causar um acidente grave, colocando em risco todos os passageiros. Mas, ao mesmo tempo,
Hesitar ou desacelerar demais poderia fazer com que os homens recorressem a medidas extremas, como tomar reféns. Ele estava preso em uma escolha impossível. Enquanto tentava decidir o que fazer, seus olhos voltaram para o espelho retrovisor. Zorro estava imóvel, mas sua postura era clara. Ele estava aguardando o momento certo para agir. O motorista sentiu uma onda de confiança inesperada. O cão sabia o que estava fazendo. O sinal de trânsito se aproximava rapidamente. O motorista percebeu que precisava criar uma distração, algo que desestabilizasse os bandidos por tempo suficiente para que Zorro pudesse agir. Ele respirou fundo, apertou o volante e decidiu que não iria falhar. Com um movimento rápido, o motorista pisou no freio com força. O ônibus parou bruscamente, e o criminoso com a faca foi jogado para a frente, quase colidindo com o para-brisa. Ele cambaleou, tentando se equilibrar, mas antes que pudesse reagir, Zorro pulou sobre ele. O impacto foi avassalador. O corpo musculoso do pastor alemão atingiu o homem com precisão e força, derrubando-o no corredor. A faca caiu de suas mãos, deslizando para longe. Zorro rosnou ferozmente, mantendo o bandido pressionado contra o chão com suas patas dianteiras enquanto mostrava os dentes. O motorista ficou impressionado, mas não teve muito tempo para pensar. No mesmo instante, o segundo criminoso tentou correr pelo corredor em direção ao fundo do ônibus. Era sua chance de escapar, mas ele subestimou Zorro. Antes que pudesse alcançar a saída, o cão se lançou novamente, interceptando-o com agilidade impressionante. Um salto certeiro fez o homem cair de bruços, e Zorro o imobilizou com a mesma eficiência. Foi nesse momento que as portas do ônibus se abriram com um chiado, e 3 policiais fortemente armados entraram. Eles rapidamente algemaram os 2 homens, agradecendo ao motorista e observando Zorro com admiração. Quando o tumulto terminou, o ônibus parou no ponto final. Do lado de fora, Jobson estava ao lado de Alice, ambos com os olhos fixos na porta do veículo. Assim que Zorro desceu, ele correu direto para eles. Alice o abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o elogiava. "Você é incrível, garoto." Jobson também se ajoelhou, segurando o rosto de Zorro com ambas as mãos. Seus olhos brilhavam com orgulho. "Bom trabalho, parceiro, como sempre." Dias depois, em uma cerimônia local, tanto o motorista quanto Zorro foram homenageados. O motorista recebeu um reconhecimento oficial por sua coragem e pensamento rápido, enquanto Zorro foi condecorado com uma medalha especial de bravura. O evento reuniu não apenas policiais, mas também moradores locais que ficaram emocionados com a história. Jobson, ao lado de Alice, observava com um sorriso no rosto, enquanto Zorro recebia aplausos de pé. Alice segurava o braço do pai, ainda se recuperando emocionalmente do susto, mas profundamente grata pela coragem do cão que ela considerava um herói. Naquele dia, todos entenderam o verdadeiro significado de parceria, lealdade e coragem. E como um único cão, guiado por seus instintos e treinado com amor e dedicação, pode mudar o curso de uma história. O incidente não apenas encerrou um capítulo na vida de Jobson e Zorro, mas também reforçou um laço que jamais poderia ser quebrado. Afinal, Zorro não era apenas um cão. Ele era a personificação de um guardião, um protetor e, acima de tudo, um amigo leal. Agora, imagine uma noite gelada em meio a uma tempestade de neve, com o vento uivando entre os pinheiros. Um guarda florestal solitário ouve um som fraco e suplicante do lado de fora. Ao abrir a porta de sua cabana, ele se depara com um lince ferido e exausto, seus olhos brilhando na escuridão como se implorassem por ajuda. A tensão cresce. O que motivou esse animal selvagem a buscar abrigo junto a um humano? Estaria em perigo ou representaria uma ameaça? Quer descobrir o desfecho dessa incrível e emocionante história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!